Yeah, yeah. Barashit ba Elohim et hashamayim, et haaretz. No princípio Deus criou o céu e a terra. É o começo da história, a origem da fé. Shalom, meus irmãos, mais uma vez de volta. Estamos aqui no mais um Mei Nahar, baseado no estilo do Rabino Moshe Fred Shelita, chamado Parashat Bereshit. O estudo de hoje é por que Adão foi criado no sexto dia, baseado no Shiur de Bereshit. E nessa Parashat conta sobre a criação do mundo, né? A criação do homem e o pecado Yetz Hadat, a árvore que uniu o bem e o mal, conhecida como a árvore do conhecimento. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos falar um pouco sobre Adão no sexto dia. A Gemara em Sanhedrin 38ª traz uma braita que dá alguns motivos de que Adão, de por que Adão foi criado na véspera do Shabat. Afinal, Adão é o principal, ou seja, é o principal da criação, porque foi criado no fim. Por que foi criado no fim? Já que a Terra já tinha feito todas as coisas, por que foi deixado para o fim? Olha só, temos aqui, estudaram nossos sábios, ele diz que Adão foi criado no sexto dia da criação. Por quê? Para que os hereges não digam que Adão foi sócio do Eterno na criação do mundo. Também, para que ele não se orgulhe. Diz o mosquito foi criado antes de você. Outro motivo, para que entrasse direto dentro de uma mitzvah, o Shabbat. E existe mais um, para que entrasse imediatamente na refeição. Rashi explica o seguinte, para que ele encontrasse tudo pronto e comesse do que desejasse. Ou seja, Adão não foi criado antes para que não precisasse esperar até comer. Ele foi criado de forma que tudo já estivesse pronto para ele comer. Há um exemplo de um rei de carne e osso que construiu um palácio que ele declarou e preparou um banquete. E só depois dos visitantes. Olha só o que diz a Gemara. A Gemara traz aqui 3 pesukim no Mishlei, no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 1 ao 3. A sabedoria edificou sua casa, erguendo suas 7 colunas. Preparou sua carne, destilou seu vinho e preparou sua mesa. Remeteu, através de seus jovens, convites para os locais elevados das cidades. Explica aqui a Meara. As 7 colunas aqui são os 7 primeiros dias do mundo. Preparou sua carne, destilou seu vinho e são os mares, rios e todas as criaturas necessárias do mundo. Os jovens aqui foram enviados com convites, são Adão e Halá. Adão e Havá. Esses são os jovens, Adão e Havá. Adão ele podia comer carne ou não podia comer carne? Surge aqui uma pergunta. A Gemara, mais para frente, isso aí de quem conhece o nome B, ele diz o seguinte, diz, Rabi Yehudá em nome de Rabi, o primeiro homem não tinha permissão de comer carne, como consta, ele diz o seguinte, eis que lhe dou toda a erva que dá semente, em que há fruto, e toda árvore, de árvore que dá semente, ele será para alimento, e a toda a fera da terra, e a toda a árvore dos céus, e a todo ser que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde será para alimento. Ou seja, somente os vegetais foram permitidos ao consumo de Adão, assim como foram permitidos aos animais. Entretanto, os animais não foram permitidos ao homem, somente aos filhos de Noa. Após o dilúvio, o Eterno permitiu a carne conforme consta em Bereshit 9:3. Tudo que se move, que vive, lhe será para alimento, como a vegetação das plantas. Eu agora lhes dei tudo. É concedida aqui a explicação do Rambam, que já que Noa e seus filhos se dedicaram um ano inteiro para alimentar todos os animais, o Eterno permitiu que eles comessem após o dilúvio. Por que Adão foi criado no sexto dia? Por que Adão foi criado justamente no sexto dia? Mas depois a gente vai voltar sobre essa questão dessa carne. O Arush Lané pergunta sobre esse Gemara. Se a razão pela qual o homem foi criado, por último, é para que ele pudesse entrar no banquete imediatamente, conforme Rashi explica. Então ele não precisava ser criado no sexto dia. Afinal, os animais foram criados no sexto dia. Os pássaros e peixes no quinto dia. Se Adão não tinha permissão de comer carne, ele já poderia ter se criado no quarto dia. O que precisava estar pronto para ele eram as árvores e vegetais. É interessante aqui o Arush Lané, ele pergunta se ele poderia ser criado já na terça-feira à noite, porque ele entende comer literalmente, porque ele entende a palavra comer literalmente. Na terça-feira,
ele já tinha tudo que precisava para comer. Nós podemos aqui acrescentar o seguinte, que vamos supor que fosse necessário que as luzes fossem criadas antes do homem, para que ele enxergasse a comida. Afinal, a Guimarães diz que aquele que não vê a comida não se sacia. Mas no quarto dia, depois do sol e da lua, já teria sido possível criar o homem. Então por que foi necessário esperar para criar o homem até depois de quinta-feira, na sexta-feira? Nós, com a Estudo Atento, teremos resolver essa questão interessante de várias maneiras, né? Vamos ver que uma delas sobre a questão do momento da proibição. Olha só, primeiro o Tosafot Hachalem, Haltará, explica aqui na Parashá que toda a proibição para o primeiro homem de comer carne surgiu apenas depois que ele pecou com a árvore do conhecimento. Assim explica o Tosafot, ele diz, quando está escrito no versículo, eis que lhes dei toda a árvore da semente, e não lhe deis animais. Né? Refere-se ao futuro, ou seja, ao que acontecerá após o pecado da árvore do conhecimento. Pois até o pecado da árvore do conhecimento era permitido ele comer carne. E se ele não tivesse pecado ou comer da árvore do conhecimento, não teria sido proibido comer animais. Assim diz o Tosafot. O Tosafot está dizendo isso, não é a opinião do Erdam. Também o Achar parece assim. O Aderet, em seu livro Seder Parashot, disse isso de si mesmo e dá uma explicação para isso. Que ele fala, pois a proibição de dar carne de todos os tipos de animais ocorreu apenas após o pecado, quando ele já havia transgredido e não cumprido o mandamento de Hashem. Por isso, foi punido e não lhe foi permitido comer a carne de todos os animais, pois ele se igualou a eles, como dizem em Sanhedrin 38b, que a respeito dele está escrito. Isso está baseado no Salmo 19:13, que ele diz, é comparado aos animais. Mas antes do pecado, certamente devemos dizer que era permitido a ele, pois por qual razão seria proibido comer carne. O Aderet acrescenta que a partir disso encontrou uma solução para a questão levantada pelo Tosafot em Sanhedrin 56. Ali, a Guimarães pergunta de todos, pelos Tosafot, ali a Guimarães pergunta de onde se aprende uma série de mitzvot dos filhos de Noá e responde que todas as questões explícitas na Parashá do Bereshit, no versículo que ele cita, no Bereshit capítulo 2, versículo 27. Aliás, Bereshit 2, 17, perdoem, é o cansaço do dia, batalha. Hashem Elohim ordenou sobre o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim você comerá. Ordenou. Trata-se da mitzvah de Dinim, ter um tribunal. Né? Hashem, trata-se de uma mitzvah de Berkat Hashem, ou seja, a proibição de amaldiçoar a terra. O Eterno diz, trata-se da proibição de praticar idolatria. Sobre o homem, trata-se da proibição de Shifut Danim, matar. Dizendo, trata-se da proibição do adultério, de toda a árvore do jardim, e não de algo roubado, ou seja, a proibição de roubar. Você comerá, e não evar manim hachai, ou seja, um órgão de animal quando ele está vivo. A Guimarães traz espaço aqui para provar como cada dessas palavras que eu citei aqui tem a ver com o mitzvah em questão. É preciso entender por que chamamos essas leis de 7 mitzvot dos filhos de Noé e não de 7 mitzvot de Adam. Na continuação veremos uma solução para isso. Entendeu? Então assim, a proibição de comer carne de um animal vivo. O Tosafot faz uma pergunta simples, a pergunta é essa, você comerá. A Guimarães aprende daqui a proibição de ingerir evar min hahai, ou seja, carne de animal quando ele está vivo. Entretanto aqui, esta mesma Guimarães diz que Adão não tinha permissão de comer carne. Então qual é o significado de proibir ingerir carne de um animal ainda vivo? Afinal, ele não pôde comer sequer a carne. Está entendendo? Não pode sequer comer a carne deste animal morto. Esse animal morto. O Tosafot, ele esclarece aqui o que foi proibido ao primeiro homem é especificamente abater, ou seja, matar e comer. Mas o animal que morreu por si só era permitido. Isso é uma grande novidade. Né? Lembre-se que lá a Torá, chega na frente, é proibido você comer um animal que morreu por si só. Mas aqui, antigamente, não tinha essa proibição. Isso é uma grande novidade. Rashi, na página 57, ou seja, diz a mesma coisa. Ele diz o seguinte, se Adão foi proibido de comer carne, e ainda assim foi advertido sobre Evar Mihai, a carne de um animal vivo, ensina que se um animal morreu por si só, era permitido comer. Somente a carne de animal vivo, se uma parte do corpo caiu por si só enquanto o animal ainda está vivo, isso é proibido.
Portanto, há motivo para instruir o homem sobre a proibição de comer carne de um animal vivo, mesmo que ele já estava proibido de comer carne em geral, pois ele está proibido somente de matar e comer. Isso é questão de Adão, não estou falando, estou falando isso aqui antes da entrega da Torá, estou deixando claro. O Aderete diz que, segundo o princípio explicado, toda a proibição de comer carne animal surgiu após o pecado da árvore do conhecimento. E se ele não tivesse pecado, seria permitido comer carne. Portanto, é necessário explicar por que foi proibido comer carne de animal ainda vivo e assim resolver a dificuldade do Tosafot. Essa proibição de Evami Rahai lhe foi transmitida antes dele comer da árvore do conhecimento, quando ele ainda era permitido comer carne. Na página 59, depois de dizer que o primeiro homem era proibido de comer carne, a Guemará pergunta: Rabi Yehuda ben Temia dizia que o primeiro homem se sentava no Gan Eden e os anjos lhe assavam carne e lhe filtravam vinho. A serpente olhou para ele e viu sua honra e ficou com inveja, levando-o a pecar para derrubá-lo. Como resolver esse impasse aqui? Ele podia comer carne ou não? A Guemará resolve isso dizendo que a carne servida pelos anjos era uma carne que descia do céu como maná. De fato, era proibido para ele comer carne, mas a carne que desceu do céu era permitida. É permitido, está entendendo? O Marchad pergunta, segundo o Rashid das fotos, que toda a proibição de comer carne se resume ao fato de que era proibido matar para comer. Então, qual é a dificuldade que a Braitá, que relata que os anjos assavam carne para a primeira mão? Como é? Pode-se argumentar que isso se referia à carne de animal que morreu por si só. Na verdade, o Ram levantou essa questão e responde que não é possível que os anjos tivessem assado no Gandim carne de animal que morreu por si só. Por isso, seria uma desonra. Isso não é possível. De qualquer forma, segundo isso, é possível resolver a questão do Arushla, né? Mencionado no início, o motivo pelo qual o homem foi criado por último, somente no sexto dia, para entrar imediatamente na refeição. É que havia permissão para o primeiro homem de comer carne, peixes e aves, que morrerem naturalmente, sem doença. Assim, já não há dificuldade com que a Guemará diz que ele foi criado no sexto dia para encontrar a refeição pronta e poder comer o que desejasse. Segundo Rashi, o Tosafot, existia de fato a possibilidade de comer animais que morreram naturalmente e, portanto, a refeição estava devidamente preparada para ele. Mas não há outro, como está escrito em Hanukat HaTorah, que explica que de outra maneira a questão do porquê a Guemará não resolveu a Braitá de que a carne do cantinho poderia ser assada, se já tivesse morta por assim mesmo. Isso porque estamos falando de um tempo anterior ao pecado da árvore do conhecimento, quando a morte ainda não havia sido decretada no mundo. Não havia ocorrência de morte natural antes do pecado, e, portanto, não seria possível apresentar essa Braitá aplicando-se aos animais já mortos. E, portanto, surge novamente a dificuldade. Qual é o sentido literal de que o homem foi criado no sexto dia para que tudo isso estivesse pronto se ele não podia comer carne? A morte natural mesmo de animais ainda não existia. Por isso ocorreu antes do pecado da árvore do conhecimento. Essa é uma observação crítica sobre a explicação apresentada anteriormente. Portanto, é necessário chegar a uma outra explicação. Podia comer carne antes do pecado ou não? Retornamos aqui às palavras do Tosafot Hachalém, que afirma que antes do pecado, da árvore do conhecimento, ainda era permitido comer carne. Segundo o Aderético, com base nisso, se resolve a dificuldade levantada pelos Tosafot sobre por que é necessário o versículo que ele cita aqui, que ordena ao primeiro homem sobre a proibição de partes de animais vivos, né? Conhecido em hebraico como Eva Min Hahai, ou Ahai. Se ele já estava proibido de comer carne, a resposta aqui é que esse mandamento não foi dado ao primeiro homem antes de ele pecar. Pois antes do pecado, ele ainda não estava proibido de comer carne. E toda essa proibição só surgiu depois que ele pecou e comeu da árvore do conhecimento. Portanto, meus irmãos, o versículo lhe foi dito incluindo a proibição, né, de comer partes de animais vivos. Mas a própria dificuldade vem da Guemará, que pergunta sobre a Baraitá, em que os anjos serviam carne assada a ele no Gandim. Se ele já estava proibido de comer carne, como os anjos poderiam assar carne com ele? Entendendo?
À primeira vista, a dificuldade, poder sacar, à primeira vista, a dificuldade nem sequer surge se aceitamos a opinião do Tosafot Hachalém e do Aderete, segundo a qual, antes do pecado da árvore do conhecimento, ele não tinha proibição de comer carne. Mas se como diz o Tosafot e Al-Hatorá, antes do pecado da árvore do conhecimento, não havia proibição de comer carne, qual é então a dificuldade da Guemará aqui, sobre a braitade que os anjos assavam carne para ele? Afinal, isso aconteceu antes do pecado. Portanto, da própria pergunta da Guemará se conclui que a proibição de comer carne já existia mesmo antes da árvore do conhecimento. Na verdade, essa dificuldade é levantada pelo Remã em Torá et Haulá. Ele cita em nome de um sábio antigo que antes do pecado da árvore do conhecimento, né, não era proibido comer carne. E o Remã questiona essa opinião com base nessa dificuldade. Essa pergunta também aparece implicitamente no Marchá, na página 38. Ele também indica que se não fosse pelo pecado da árvore do conhecimento, seria permitido ao homem comer carne. Assim, ele explica em seus contrários, né, em seus comentários sobre a Guemará que estamos discutindo quando ele traz o versículo do Michelet, que ele vimos acima, que ele falou, que Michelet, capítulo 9, verso 2, preparou sua carne, e a palavra indica o ato de abater. Mas isso seria impossível, pois não era permitido ao homem matar um animal vivo. Ele explica que no início da criação, se o homem tivesse merecedor de comer carne, e não tivesse pecado, isso seria permitido. Assim como Noa, posteriormente, teve permissão para comer carne. Está entendendo? Portanto, segundo o Mahashad, no início da criação, estava destinado, que seria permitido ao homem abater e comer carne. Mas à primeira vista, mesmo para ele, surge a mesma dificuldade. A Guemará que pergunta sobre os anjos assando carne, para ele surge que mesmo antes do pecado da árvore do conhecimento, já havia a proibição de comer carne. Por isso a Guemará precisa justificar que se tratava da carne dos céus. Mas, se analisarmos com atenção aqui a linguagem do Mahashad, temos uma revolução para tudo que vimos. Uma resolução para isso. Também, segundo o Tosafot, a Hatorá e o Arshlet, o Mahashad pretende dizer que assim como Noa foi permitido comer carne em um estágio posterior, o primeiro homem também teria sido permitido comer carne, se ele tivesse resistido à prova da árvore do conhecimento. Agora, o que significa vencer o teste da árvore do conhecimento? Isso poderia ser entendido segundo o ensinamento do Rav Shain na Parashá. Ele fala o seguinte, a Parashá do pecado de Adão segundo o Or-Ahaim. Segundo o Or-Ahaim, toda a proibição de comer da árvore do conhecimento se aplicava apenas ao Shabat. Se A não tivesse chegado ao Shabat e resistido à prova, então lhe seria permitido comer. Ou seja, tudo o que ele precisava era resistir à tentação e passar aquelas horas. E então teria obtido permissão para comer no fruto do Shabat. Assim dá para entender, se formos meticulosos com a linguagem do Midrash, que diz, Adam, quem retirará o pó de seus olhos? Você não cumpriu o mandamento do Criador por 3 horas. E seus filhos ficaram parados, esperando 3 anos, até poder ingerir o fruto da árvore, a mitzvah de Orlá. O que significa essas 3 horas? A Guemará traz a cronologia do 6º dia da criação, explicando o que foi feito em cada hora desse dia. E diz que na 10ª hora do dia, Adão pecou. Se ele tivesse esperado até a noite, né, mais 3 horas aqui, na véspera do Shabat, então já teria sido permitido, teria vencido, aliás. Ele teria permitido comer carne. Mas ele não aguentou. Não resistiu à questão do mal. Ele se rendeu. Está entendendo? No Ora Rainha está explicado que ele teria feito o Kiddush sobre o fruto proibido. Afinal, segundo uma opinião, a árvore era videira. O Ravá espremeu uvas para ele e este foi o pecado da árvore do conhecimento. Esta é a intenção do Mahashad. Se o primeiro homem tivesse sido merecedor e resistido à prova aqui, durante todo o período em que era proibido mesmo essas 3 horas, então teria sido permitido ele comer carne. Isso também esclarece o que diz o Tosafot Hachalém nas palavras, em virtude do futuro. Se ele não tivesse pecado, seria permitido comer carne. Está entendendo? Então, se ele tivesse resistido ao que Eva estava oferecendo, era permitido que ele tivesse sua alimentação. Mas ele não resistiu. Está entendendo? Então, essa é a primeira parte do nosso estudo sobre Adão ficar no 6º dia. Que fique na Shalom do Eterno. E vamos passar para a continuação desse estudo sobre a refeição pronta de Adão. Espero que você tenha entendido. E vamos continuar ainda se podia comer carne ou não na questão do Edim. Shalom.